E é verdade, a notícia repercutiu bastante, isso porque o técnico Arthur Jorge não deve ficar no Botafogo, o clube vê o treinador fora. Isso porque, segundo fontes ouvidas aqui pela ESPN, fontes ligadas ao Botafogo, o treinador, no voo de volta para o Brasil depois da Copa Intercontinental, falava abertamente com pessoas próximas sobre a negociação com o time do Catar. Isso causou muito desconforto no Botafogo. Até em relação a esses interlocutores, ele também chegou a comentar que gostaria de levar o Savarino junto com ele. E ele falava sobre essa negociação antes de ter conversado com John Textor. Tudo isso irritou bastante o Botafogo e o fato é que o futuro do treinador é uma incerteza. Arthur Jorge tem contrato com o Botafogo até o final de 2025 e o clube não tinha ideia de fazer um aumento salarial. Considera que o Arthur Jorge já tem um salário muito atrativo para o mercado brasileiro e ele também recebeu um bônus milionário por conta do desempenho agora em 2024, pelos títulos da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. O fato que é uma incerteza, o próprio treinador já tinha conversado com a gente antes do último jogo do Campeonato Brasileiro, falando que esse futuro dele seria uma incerteza. Isso também pegou mal dentro do Botafogo, dele falar sobre o futuro. Bom, é isso então, Arthur Jorge não tem garantia de permanência no Botafogo. Só para a gente fechar em relação também a peças, segundo o GE, o zagueiro Jair dos Santos interessa ao Botafogo e o clube pode envolver outros jogadores como Tiquinho Soares e Danilo Barbosa. Mas é isso, o mercado do Botafogo agitado, total incerteza em relação ao técnico Arthur Jorge, clube muito irritado com essas conversas do treinador, segundo fontes ligadas à ESPN, no voo de volta para o Brasil. Bruno, Mari, eu volto com vocês. É, complicado, hein, para o torcedor do Botafogo. Obrigada, viu, Roberta, pelas informações. E é isso, lá no espn.com.br os detalhes da apuração da Beta. Técnicos do Botafogo nessa era John Textor, né, que começa ali com o Luiz Castro, que acabou ficando 462 dias no cargo. Aí o Bruno Lage, que foi aquela loucura. O Lúcio Flávio, que assumiu ali nesse período. Thiago Nunes para a virada de 2024, até a chegada do Arthur Jorge, com 255 dias no cargo e o título do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. A gente conversava aqui, né, Marra, semana passada, sobre as saídas do elenco, que você pode fazer alguns movimentos, que a saída é natural, mas o que preocupa é a saída de quem pensa nesse time, quem organiza esse time. E, pelo jeito, Arthur Jorge se despedindo do Fogão. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bruno Vicari. Bom dia, Jailson. lá, né? Bom dia, Fã de Esportes. Bom dia. Assim, eu vejo dessa forma. Perder jogador é natural, assim. Todo time perde. A gente estava falando da crise do Manchester City, né? O Julián Álvares saiu. Acontece, né? Acontecem algumas mudanças de uma temporada para outra, mesmo para quem ganha com muita frequência. E eu acho que perder o técnico, você corre o risco de perder ideia. Ideia de jogo, ideia de montagem de elenco, você corre mais riscos. Agora, assim, vendo o que a Beto está falando, assim, um abraço, cara. Sério. Assim, o Botafogo ofereceu, o que o Botafogo ofereceu e o que ele executou também, o Arthur Jorge, se ainda assim ele prefere outras coisas, tal, um abraço. Assim, o Botafogo viveu sem ele. E não tem essa. É óbvio que seria melhor a permanência dele. Sim. Mas não vou ficar esmolando o Arthur Jorge, cara. Sério. Quer ir lá, quer ganhar seu dinheiro, quer assim, tá tudo com dignidade, seja feliz, tal. Escolha pessoal dele. Escolha pessoal, quer ficar... Beleza, tem esse desafio. O Botafogo oferece títulos. Oferece um crescimento no topo. Você vai crescer cada vez mais, ficar melhor na sua profissão, sendo desafiado por outros grandes do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, e você vai crescer muito com essa loucura que é o calendário brasileiro, você cresce, você aprende muita coisa. Acho que se ficar mais um tempo aqui, você se torna um técnico do futebol sul-americano e você vai crescer muito com essa loucura que é o calendário brasileiro, você cresce, você aprende muita coisa. Acho que se ficar mais um tempo aqui, você se torna um técnico melhor ainda. Mas, ok.
Porque eu acho que o que esses técnicos, vou pegar esses 3 que recentemente ganharam a Libertadores, os portugueses, o Jesus, o Abel e o Arthur Jorge. Eu acho que em nenhum lugar do mundo eles vão viver o que eles viveram aqui. E acho que eles sabem disso. Da dificuldade, da pressão e também da emoção que eles viveram, né? Porque da dificuldade você aprende, né, Bruno? Também. Você aprende, tem a dificuldade imensa na hora de montar um time para jogar lá em Fortaleza contra Fortaleza. Isso. E logo depois tem uma viagem para Buenos Aires, uma outra competição. Você aprende nisso. É difícil, claro que é difícil. Eles vão ganhar mais dinheiro em outro lugar, eles vão estar mais próximos das origens deles em outro lugar, mas viver o que eles viveram aqui... Lembra quando a festa do Flamengo ali, do título da Libertadores e do Brasileiro ali no centro do Rio? Lembra, Geilson? Tá maluco, aquilo ali nunca o cara vai viver. E eu acho que também é questão de qualidade de vida, né? Porque também, nessa conversa nós estamos falando de morar no Rio de Janeiro, né? Mas é isso. Você vai pro outro lado do mundo, numa cultura completamente diferente, num lugar com... E tudo bem, né? Aqui também é diferente para eles, mas sim, eu digo de experiência de vida, Mas por que eu tô citando esses 3? Porque aí a gente tem até aqui, a disputa tá empatada. Tá. Porque o Jesus, ele veio, venceu, sorriu e partiu. O Abel continuou e repetiu. E o Arthur Jorge vai desempatar para onde agora? Na minha opinião, vai também. Você acha? Também pelo que a Beta falou. Veio, venceu e Vamos foi. lá. O Arthur Jorge, primeiro bom dia novamente, bom dia a todos os fãs de esporte. O Arthur Jorge, toda vez que foi perguntado, ele nunca transpareceu que ficaria assim. Sim. Ele não transpareceu em momento algum, ele sempre foi jogando para frente, Se for analisar as entrevistas que ele deu, ele e o Luiz Henrique, desde as conquistas e tudo mais, sempre a mesma história. A gente vai ver, a gente vai ver, a gente vai ver. Isso já deveria ser um sinal de alerta para o John Textor, que é o dono. Já deveria acender ali, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa acontecendo, porque toda vez é a mesma conversa, toda vez é o mesmo papo. Tudo bem que as coisas são tratadas internamente, são resolvidas internamente, mas ele nunca transpareceu que ficaria. Ele sempre foi falando, a gente vai ver, a gente vai ver, a gente vai ver. Então, agora surge essa informação da Beta, um salário 3 vezes maior. Cara, 3 vezes Você maior. iria, Jailson, sendo o Arthur Jorge? Abraço, gente. Foi um prazer. Foi um prazer, um ano mágico, aí fizemos história, ganhamos tudo, sei do nível do futebol brasileiro, fomos felizes, só que é um salário 3 vezes maior, ele já fez a história que ele poderia fazer. Sai por ele cima, né? Sai por cima até essa questão do avião, né? Do papo, é porque ficou uma situação meio delicada. Ele falar abertamente, sendo que ele ainda não tinha nada acertado, conversado com o Textor. Então fica uma situação delicada. Mas sai por cima em si, com a torcida, óbvio. E tem uma questão também, o time vai ser desmantelado. O time do Botafogo, que ele ajudou ali, que ele montou, que fez o que fez, esse time pode ser desmontado. Então ele também sabe que ele vai trabalhar pra caramba de novo, para tentar botar esse Botafogo, para tentar manter, né, o nível que o Botafogo alcançou agora em 2024. Então talvez ele também já esteja pensando nisso. Vou ter um trabalhão, hein? Vou ganhar ali 3 vezes mais, os caras me ofereceram. Vou ter que repetir tudo que eu fiz, porque se ele só ganhar Libertadores ou o Brasileiro... Não, já tá abaixo. A Mariana vai abrir o Sport Center falando que a temporada foi um fracasso. Crise. Caiu em relação ao que era a temporada anterior. Comparativo é com o que foi, se não repetir já é o que o Abel tá vivendo essa temporada no Palmeiras, não é? Foi só o segundo colocado, não ganhou nada. Exatamente. Acabou. Crise. Mas isso me chama atenção, porque assim, isso não é nem uma crítica, nem é só uma reflexão, né, Marra? Porque os jogadores nessa lógica aqui pensando do contexto do Botafogo, eles chegam, já tem o contrato assinado para já também sair para o Lyon, por dentro do grupo. Isso é um movimento de mercado natural e que já vinha nessa condição. O Arthur Jorge não é por isso, né? O Arthur Jorge é porque existe hoje um outro movimento do futebol que seduz e que o cara vai lá e vai embora. Que é esse mundo de grana que vem Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar, quem quer que seja, que é por isso, não é que ele está acertado. Não dá para competir. Não dá para competir. Se a base for, assim, é que você pode pesar outras coisas, né? Por exemplo, eu não esqueço o que ele falou quando perguntado sobre a qualidade do grupo, né? Foi o melhor grupo que eu trabalhei na minha vida. Isso poderia mexer com ele, né? Sim. Dependendo do profissional, dependendo da pessoa, tal, isso é o que define. Sim. Porque a gente não está falando de um cara que ganhava R$10 e vai ganhar 2 bilhões, gente. É um cara que já tem uma condição física, física também, mas uma condição financeira que permite, assim, não, eu quero me desafiar mais durante um ano. Tipo, o Abel, de novo, o Abel também não ganha R$10.
Esses caras ganham muito bem. O salário que é pago aqui no Brasil não dá para comparar com o salário que eles ganhariam, por exemplo, se estivessem em Portugal. Sim. Estou falando técnicos desse nível, né? Estou falando de Arthur Jorge e do Abel, por exemplo. Então, assim, você já está ganhando muito, você já tem uma condição de trabalho que te oferece estrutura de trabalho fantástica, e ainda você tem, talvez, o melhor elenco que você vai trabalhar na sua vida. Eu quero curtir um pouco mais, porque eu vou crescer aqui. Agora, se a sua base de raciocínio for, não, eu preciso ganhar dinheiro, então não dá para competir. É isso. Então, um abraço. E não estou te acusando em relação a isso, é a sua opção. Claro. Como o Abel, há 2 temporadas, preciso ficar perto da família. Cara, não tem conversa. Essa é a sua prioridade, ficar perto da família. Como o Jesus agora talvez não viva a mesma emoção, mas ele teve sucesso esportivo lá onde ele está, e financeiro a gente não precisa nem falar, né? Vou falar que ele está errado? O Oscar, vivendo 9 temporadas na China, um dos maiores salários que tem, você vai questionar o cara? É escolher a opção de carreira da pessoa. E o que o Botafogo pode fazer agora? O que o Botafogo faz? Botar o scout para trabalhar. Não vai ter que trabalhar para arrumar. Mas pergunta para ele, porque eu lembro que teve uma época do Jesus, lembra no Flamengo? Que todo mundo sabia que o Jesus não ia ficar, mas os dirigentes do Flamengo tinham medo de perguntar. Porque se pergunta, ele fala, tô indo embora. E você não queria ouvir a resposta. Mas tem que oficializar, tem que perguntar. Tem já tem que definir agora. Claro. Para já ir planejando, para já planejar o 2025. Então, já temos que ir atrás do treinador. O cara vai embora. Então, beleza, já vamos trabalhar, até porque vai ter que trabalhar por conta dos jogadores. Essa troca infinita também, né? Que vai acontecer ali no Botafogo também. Então, já vai logo, já vai trabalhar para achar outro treinador. Esse é o problema da viagem longa, né? Uma viagem curtinha, você não abre o bico. Tu cala a boca, não fala com ninguém. Ouvir um filme, ouvir uma música, ouvir 500. Nem tem. Agora tem uma viagem de 8 horas. Tu tem que conversar. Aí tu o cara fica pensando. Aí tu vai desabafar da vida, né? Tu vai falar da vida. E aí, tudo bem? Não me pergunta isso, porque eu não quero falar. Tá incomodado, tá inquieto. Aí tu segura 2 horinhas ali, né? Todo mundo vendo o filme, ouvindo a música, aí depois tu... lembra aquela pergunta? Então... Chega a janta, né? Tiquinopasta. Vamos conversar? Tiquinopasta, ele eu acho escolher. que, assim, voltando àquela situação do Botafogo, para mim, o que o Jailson falou, assim, eu não imagino o Botafogo sendo arriscando, sabe? Acho que o Botafogo chegou num nível de... Não é que descobriu o caminho, mas descobriu qual caminho não tomar. Mas assim, ele errou também, né, Marra? Porque... Claro. Quando a gente pensa em perfil, quando a gente mostrou ali na tela, saiu do Luiz Castro. Sim. Aí tentou Bruno Lage, que foi na mesma linha de portugueses, Exato, né? Ele tentou manter. E aí depois vai para um Thiago Nunes, tentando uma coisa muito mais, né, nacional e mais caseira. Flávio, né? O Lúcio Flávio. Acho que cada um, de um jeito, o Lúcio Flávio é porque estava lá dentro, tem uma história e tal, assim. Claro. Então, mas eu acho que descobriu o caminho, talvez até aprendendo com erros, né? Assim, o caminho não tem fórmula perfeita, mas se eu ficar aqui recebendo currículo, essa certamente é a fórmula mais errada. Eu tenho que ir de acordo com o que eu quero como modelo de jogo para o time que eu vou montar, para o elenco que eu vou montar. Porque montar um time como montou o time que tinha o Botafogo agora e entregar para um técnico que só sabe defender, que vai jogar com linha abaixo o tempo inteiro, assim... Torcida alvinegra, uma triste notícia, né? O técnico Arthur Jorge já disse a pessoas próximas que vai aceitar o convite que o Al Rayyan, né, time do Roger Guedes, proporcionou ao técnico português um salário 3 vezes maior do que ele recebe aqui no Botafogo. Isso aí, essa aceita do Arthur Jorge, não comunicando o John Textor, né, deixou o John Textor muito triste, porque o John Textor sempre foi um cara muito verdadeiro, né, com o Arthur Jorge. Então, assim, é mais um técnico aqui que vem, ganha título e vai embora. Agora, qual lugar do mundo ele vai ter a proporção que ele teve aqui no Botafogo? Então, assim, o cara, em vez de ficar mais uma temporada, né, consolidar, ganhar mais títulos, não. A primeira oferta que aparece, eles preferem ir embora. Então, assim, que ele possa ser feliz em outro clube, né, que o Botafogo rapidamente já tem que achar um novo técnico, um cara que chega, né, com o DNA ofensivo e faça esse time do Botafogo jogar cada vez mais. Vocês concordam? Quero ouvir a opinião de todos vocês. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.